Já vimos que Gorgias propõe para você uma solução que é política. Então, nessa perspectiva, moral e política coincidem. Que, aliás, a gente vê isso até hoje. A gente vê muita gente pensando assim até hoje. Uma certa coincidência entre a moral e a política. É como se no aspecto individual a escolha se resumisse a uma só, né? Que é de fato você topar obedecer ou não topar obedecer. Mas a partir daí o conteúdo da moral, do que é a vida boa, de como chegar à felicidade, depende única e exclusivamente da lei. Uma perspectiva cívica da moral. Né? E você já sabe também que não é bem essa de Platão. Platão acha que tem que dar um passo atrás da política. Isso porque o bem individual continua falando alto em você. A busca da felicidade individual, a busca do que é bom para você. E ao mesmo tempo, você vive na cidade, você também, de certa maneira, busca algo que é coletivo. Tem uma certa inclinação a buscar algo que é coletivo, mas pode ser que tenha um baita conflito entre os dois. E no conflito, eu não sei se o lado cívico vai imperar sobre o lado pessoal. Eu lembro uma história que quem me conta são colegas aqui, professores, e que foram alunos da universidade, num tempo muito remoto, lá do século passado, que tinha um professor, um professor típico do século passado, de direito, em que chega um aluno, um pouco atrasado na sala de aula, de bermuda. Né? E o professor não deixa entrar. Porque não está vestido de forma adequada, respeitosa, digna de um aluno de direito. Dá aquele expor, como a gente diz, lição de moral, e não deixa o cara entrar. 5 minutos depois chega uma menina, de mini saia dos anos 80, 90. Ela entra e não fala nada. Nem do atraso, nem da roupa. Aí um aluno chega para o professor, aquele aluno preocupado com isonomia, sabe? Professor, o cara foi entrar de bermuda aqui, o senhor disse que não podia, que a roupa era curta e tal. Ele entrou de mini saia. Tá tudo bem? E o professor, qual é o problema? Você não gosta? Bem-vindo à UFES dos anos 80, 90. Né? Aí você vê que tem 2 pesos, 2 medidas, e o que está determinando é a lei. Não tem uma ideia de uma razão determinando o comportamento. Isso é só um exemplo tosco, mas você vê isso a tonelada. E você vê isso, inclusive, no Poder Judiciário. Né? Pouco antes de eu entrar aqui para a UFES, eu virar professor da UFES, teve uma reunião muito tensa de departamento. Tinha uma professora, era juíza também, e ela teve filho e uma depressão pós-parto terrível. Terrível. Ela pediu licença sem vencimento para dar conta, né, dessa depressão pós-parto grave. Ela podia ter até pedido uma licença médica, mas a condição de depressiva, inclusive, não ajudou a pensar bem a melhor estratégia administrativa para isso. Havia um chefe de departamento na época, que também já não é mais professor daqui, e ele foi contra. Absurdo, não pode, vai faltar gente, que não sei o quê, e negou assim de um jeito, mas com argumentos do tipo, ainda que seja previsto na Lei 8.112, a questão de conveniência e oportunidade, a conveniência não há de haver nunca aqui. E foi negado. 2 anos depois, e aí eu já estava aqui, 2 anos depois, esse mesmo cara, que na época era chefe de departamento, ele pede licença sem vencimento. Também da magistratura, mas a promoção dele implicava sair do Estado. Ele precisava ficar um tempo fora. E o único jeito de sair era licença sem vencimento. Aí ele pediu. E o mesmo departamento que negou para uma mulher em depressão pós-parto, concedeu para ele. Que foi o próprio cara que articulou a ideia de que jamais se deveria pedir, que era imoral, que não sei o que. Aí era ele pedindo. Mas... Quer ver outra?
Teve um caso aqui que envolveu um advogado e um policial. Acho que vocês vão lembrar dessa. Era um policial do BME que discute com o advogado na delegacia, parece que empurra ele, o advogado cai e morre. Foi nem uma agressão, assim, empurrou. O cara caiu e morreu. Né? Lembra dessa? O que acontece? Teve um dia que os alunos chegaram e pediram para o chefe de departamento, o então chefe de departamento, professor, a gente queria pedir para suspender as aulas, porque aconteceu uma coisa terrível, então a gente queria protestar, por conta de um crime qualquer, né? Protestar contra a barbaridade que foi esse crime. Né? Aí esse chefe de departamento, mas de jeito nenhum. E ainda me envergonha vocês pedirem uma coisa dessa, não é nem pela aula, é pela presunção de inocência. Vocês já querem protestar pela condenação de alguém, em que a investigação nem ocorreu ainda direito, vocês não sabem de nada, e a presunção de inocência? Aí negou o pedido dos alunos. Quando veio esse caso na delegacia, que morre o advogado, esse mesmo chefe de departamento chega para as turmas e diz: as aulas estão suspensas para nós protestarmos contra esse abuso cometido contra a advocacia. Tem um detalhe da história. O policial acusado era aluno daqui. Era aluno do curso. O policial do BME. Aí outros alunos chegaram, mas... E a presunção de inocência? E sabe qual foi a resposta? Não, aí é diferente. Qual é exatamente a diferença? Eu não sei. Mas aí você vê que você tem um critério objetivo. Presunção de inocência é uma coisa bem objetiva. Dá para descrever de forma objetiva ao ponto de ter como fazer uma prova com certo e errado. Assim, bem fácil. Né? Tem muito o que pensar. Mas olha como a gente usa uma coisa objetiva de um jeito completamente subjetivo. Né? O que te governa, então? Olha como Platão vai pensar, então, a psicologia. Né? Pensar a psicologia para ele é pensar o que te move, o que te faz agir e o que te faz pensar. E aqui nessa perspectiva, o que te faz agir, o que te faz pensar é a mesma coisa, tem o mesmo nome. A gente costuma chamar mais de alma, mas alma é uma palavra latina, né? Mas alma tem uma vantagem, porque alma, como por ser palavra latina, a gente dá outros usos dela na nossa língua, desenho animado, né? Anima é movimento. Né? A alma é aquilo que faz mover. Então, nessa perspectiva, esse copo tem alma. Sabe por que ele tem alma? Porque ele está mexendo, olha só. Aí você diz, não, peraí, ele está mexendo porque você está segurando o copo. Sim, eu sou a alma do copo, eu sou causa do movimento do copo. A alma é o que causa movimento. Mas eu também me mexo, olha só. Né? Que nem o copo, só que tem uma diferença. A causa do movimento do copo é um corpo estranho ao copo, sou eu. A causa do meu movimento é algo que não é estranho a mim mesmo, está aqui dentro, está misturado aqui. Isso é alma. Que coisa misturada é essa? Né? E é na ideia de mistura que Platão vai. Platão acredita que na natureza, isso ele não é só dele, é inclusive de boa parte do pensamento pré-socrático. No mundo da natureza, há duas ordens do que você poderia chamar de substância, ou coisa de dois tipos, ou duas naturezas mesmo. Coisas materiais e coisas imateriais. As coisas materiais, ele não vai usar esse nome material, ele vai usar mais o nome natural. Natureza, para ele, é a natureza física. O mundo físico é o mundo com o qual você se relaciona com os 5 sentidos. Então, existem coisas que você pode ver, você pode tocar, você pode escutar, enfim. Você tem um corpo físico também para interagir com outras coisas que são físicas. Mas tem coisa que também faz parte do mundo, mas que não é físico. Não é dessa mesma natureza com a qual eu posso interagir com os 5 sentidos. É coisa que eu não vejo, mas que eu sei que existe. É coisa que eu não escuto, é coisa que... Né? Mas eu sei que está aí, de algum jeito. É coisa que está além do mundo físico. Daí vem a palavra metafísica, né? Metá, além de. Metafísica.
além do mundo físico. Ou suprassensível, se você preferir, porque está além da sensibilidade, porque o mundo físico é o mundo da sensibilidade. Então tem coisas em mim que eu estou vendo, que eu sinto, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa aqui dentro que está além da sensibilidade e que eu sei que está em você também. Eu olho para você, você pode aparentar, por exemplo, felicidade, alegria, tranquilidade. Mas eu sei que para além da aparência, pela qual você se esforça, há dentro de você, pode haver dentro de você um conjunto de ideias, de pensamentos e de sentimentos que eu não tenho como ver, eu não tenho como sentir, eu não tenho como interagir fisicamente. E isso existe. O seu pensar existe. Assim como o meu pensar também existe, o meu sentir existe. E o meu sentir não tem nada de físico. Porque eu não posso interagir com os sentidos. Talvez seja até o contrário. Os sentidos provoquem algum tipo de ideia, algum tipo de sentimento. A via contrária eu já não sei se funciona tão bem assim. Né? A gente costuma até dizer que a verdade das coisas não está no mundo físico, não está naquilo que se vê, está além do mundo físico. Tal como a verdade sobre os sentimentos e pensamentos de uma pessoa está na cabeça, e se preferir de uma forma mais romântica, no coração de cada um, mas não naquilo que se vê. De tal maneira que você vê a pessoa com cara de raiva, mas ela não está com raiva. Você vê a pessoa com cara de alegria, mas ela não está com alegria. E você até costuma dizer que no fundo, ela é de outro jeito. Esse no fundo, é o mundo metafísico. É um troço que você só chega lá pensando. Já viu o carro robô que anda por aqui, né? Mais de um, agora tem um caminhão. Para quem já tinha medo de ser atropelado por um carro autônomo, agora tem um caminhão autônomo. O antigo carro, além de ter atropelado a Ana Maria Braga, ainda bateu no carro da Etel, que na época era vice-reitora. No estacionamento. Carro estacionado. Manobrando no estacionamento. Agora tem um caminhão para bater em carro dos outros. Muito legal. Mas enfim, é fantástico isso, né? Você sabe que o grande trabalho do laboratório não é criar hardware, né? Os hardwares são todos comprados, os sensores são todos comprados, adquiridos e tal, como o próprio carro é comprado, ninguém monta nada lá. O trabalho deles é no software, é na inteligência do carro. E assim, você programar um computador para andar numa pista é fácil. Você sabe qual é a dificuldade? É programar o carro para ver alguém na calçada e sacar que essa pessoa vai atravessar na frente do carro. Porque você, quando está dirigindo, você faz isso. Você está andando, você saca se a pessoa vai atravessar na frente ou não. O que exatamente há que você vê ali que te permite concluir que aquela pessoa vai entrar na frente do carro? Me diz o que é. Você não consegue dizer, mas ao mesmo tempo você consegue saber. Olha que coisa estranha. É difícil descrever em termos objetivos qual é a atitude e tal, porque você pesca em coisas muito mínimas e faz um cálculo muito rápido. Você pega pelo olhar da pessoa, pelo jeito dela, sabe? É um jeito que não é muito gritante. É com a sensibilidade de análise de imagem, de comportamento. E você sabe que boa parte tem a ver com o rosto, não tem a ver com o corpo todo. Não tem a ver com a mão, com a perna, é o rosto. A gente muitas vezes analisa o rosto das pessoas, de longe, num olhar, e diz se a pessoa vai atravessar. Como é que eu consigo contar um computador? Porque às vezes o mesmo olhar de quem vai atravessar a rua é o olhar de quem vai fazer outra coisa que não tem porra nenhuma a ver com atravessar uma rua. E a distância, numa câmera, não tem como pegar os detalhes precisos para chegar a uma conclusão ou outra. Então, repara como o problema é de psicologia, não é de computação. Tudo bem, depois que eu chego à conclusão de quais são os elementos objetivos visuais para saber se alguém vai atravessar a rua ou não, comportamentais, porque envolve o movimento também, de quem vai atravessar a rua, eu tenho que transformar essa merda no algoritmo. É aí que entra a matemática. Fazer o algoritmo é a parte fácil da jogada. A parte difícil é dizer se o algoritmo tem que contar o quê? Qual o comando que tem que ter nesse algoritmo? Eu não sei. Esse é o grande desafio deles. Quando o carro falha é por conta desse algoritmo. E se aqui a gente zoa porque o carro cometeu um acidente, saiba que os da Tesla cometeram muito mais. E tem mais engenheiro lá do que aqui, velho. Eu não sei não. Né?
Mas enfim, tem algo dentro de você que eu não vejo. E que boa parte das minhas tomadas de decisão com relação a você levam isso em conta. Algo que eu não vejo e que, portanto, eu só imagino que é o que você vai fazer. E quantas vezes você acha que a pessoa vai atravessar a rua e ela não vai atravessar? Uma vez eu estava andando aqui em Jardim da Penha. Tinha uma moça na faixa. No começo da faixa já. Ali naquela rotatória. Rua nenhuma tem nome aqui, você sabe, né? Só tem apelido. Né? Tem a Praça da Flash Video. Nem tem mais Flash Video naquela merda. Para as futuras gerações isso vai ser um problema. Né? Ela não vai saber exatamente o que todo mundo chama de Flash Video. Não vai nem, sei nem o que é isso. Né? Que nem cheque. O que é cheque? Isso aí. Nunca vi essa porra. Né? Máquina de escrever. Meu filho de 8 anos tinha uma máquina de escrever. Pai, o que é isso? Aí expliquei para ele. Sabe o que ele disse? Pô, que legal, é um computador que já vem com impressora. Bem bolado. Né? Muito legal. A pessoa ficava na faixa ali, na rotatória da Flash Video, ela dava 2 passos na faixa e voltava. Dava 2 passos e voltava. Sabe aquela pessoa que está pensando em andando? Só que ela resolveu fazer isso no começo da faixa. Aí cada vez que ela ia, todo mundo parava. Ela voltava, a pessoa andava. Ela... Né? Eu acho que ela não se tocou disso. Você entendeu? Está distraída mesmo. Não está de sacanagem. Não está de zoeira. Porque nem olhava para a pista. Mas tudo isso eu não sei exatamente. Ela podia estar de sacanagem. Mas sou só eu olhando ela, olhando a cara dela e especulando sobre algo que de fato eu não tenho a prova material. Para tirar a prova dos 9, só se ela confessar. Ainda assim tem um risco grande de mentir. Então, há um mistério muito grande e que não é fácil de descobrir sobre a origem do teu comportamento. O fato é que é metafísico. Essa metafísica para Platão, que tem um nome anima, ou em grego, psique. A psique para Platão, ela não é pura alma, pura coisa imaterial. Sabe por quê? Porque no mundo tem coisas imateriais e coisas materiais. Mas você, eu sei que tem essa coisa imaterial que te faz pensar e sentir, mas ao mesmo tempo eu estou vendo que você tem corpo. E é pelo teu corpo que eu tenho uma pista do que se passa dentro da tua cachola. Pistas mínimas. Você tem as duas coisas aí. As duas coisas misturadas. Esse copo não tem duas coisas misturadas, ele é só matéria. Essa mesa e um monte de coisa. Mas a gente não. A gente é diferente. A gente tem as duas coisas misturadas. E essa mistura de alma e corpo, que ele vai chamar de psique. Então, psique não é só alma. Psique é uma mistura de alma e corpo. Psique é matéria e falta de materialidade. E, portanto, a psique é sensibilidade corpórea. Isso é psique. Se eu sinto no corpo, a alma está junto sentindo. A psique está junto. Isso não é irrelevante. O meu corpo e o que eu sinto no corpo. A dor e o prazer não são irrelevantes. Faz parte do conjunto. É bom destacar isso, porque há quem separe, né? Em que pensamento é uma coisa e mente é outra. Boa parte da medicina moderna se desenvolveu assim, separando a mente do corpo, a tal ponto isso é um problema muito grande dos médicos aceitarem. Tem médico que ainda hoje tem problema para aceitar que a psique possa gerar problema no corpo. É a famosa somatização. Somatizar, sintoma psíquico. Estava outro dia no jornal uma influencer dessa, fudeu com o fígado, tratando por 2 anos uma alergia inexistente, não era alergia, era estresse. Foi só dar ansiolítico que passou. Mas, olha uma pele cheia de pereba, não, é alergia. Toma antialérgico, toma antistamínico até o talo. Antistamínico reduz o seu sistema imunológico, doença autoimune é assim, né? A alergia é assim, o seu sistema imunológico reagindo a um troço que não sabe reagir. É um pessoal meio raivoso dentro de você. Ah, não há porrada, é doença. Doença porra nenhuma, é gente boa. Ah, não é doença, não sei o que é doença. Mas como deprime o seu sistema imunológico, também te deixa mais suscetível a ter doença, né? É isso que corticoide faz, é isso que antistamínico faz. Né? Ela adoeceu e fudeu outras coisas. Né? E o problema não tinha nada a ver com isso. Vai saber, né? Então, ainda hoje é uma dificuldade para médico. Mas naquele tempo não, para Platão não tem dúvida, está tudo junto. Né?
E é o seguinte, você é uma mistura, mas você não tem um corpo que funciona como se fosse uma casca, em que dentro tem uma alma pura. Como se fosse um ovo mesmo, né? Casca de ovo e tem uma gema dentro. A alma é a gema e... né? Não é assim que funciona. Você é da cabeça aos pés, do seu interior mais profundo até a periferia da sua pele, até a sua epiderme, você é corpo e alma junto. Então aqui na ponta do dedo não tem só corpo, tem alma também. Aqui dentro do coração, onde dói quando sente saudade, tem corpo e também tem alma. Não tem um pedacinho seu que não tenha corpo e alma juntos, misturados. Só que essa mistura é como se fosse a mistura de dois elementos de densidades próximas, mas ainda assim diferentes. Tipo água e óleo. Quando você mistura água e óleo e dá aquela chacoalhada na mistura e põe para começar a decantação, num primeiro momento, você vai ver rapidamente 3 estágios da mistura. Quanto mais para cima, maior presença da substância menos densa. No caso, é o óleo. Quanto mais para baixo, maior a quantidade da substância mais densa, que é a água. E no meio, uma faixa que tende à homogeneidade. 50-50. É o líquido que acabou de ser chacoalhado. Ainda está tudo meio misturado. Você é igualzinho, pensa Platão. Você é uma mistura de corpo e alma, que quanto mais eu subo em você, como se a alma, tal como o óleo, fosse menos densa do que o corpo, ela tende a ficar mais para cima, ela tende a flutuar dentro de você. Então, quanto mais eu subo em você, maior o predomínio da alma no seu comportamento e no seu pensamento. Quanto mais eu desço em você, menor o predomínio da alma e maior o predomínio do corpo. Mas o resultado do seu comportamento é sempre o resultado de uma equação de corpo mais alma juntos. Corpo mais alma juntos. Então, a parte onde o predomínio da alma é maior que a do corpo, ele vai dar o nome de parte racional da alma. Corresponde à sua cabeça. É a parte racional. A parte mais baixa, o extremo oposto, onde predomina mais o corpo como causa do seu comportamento e menos a alma, ele vai chamar de parte apetitiva da alma. É daí que vem a palavra apetite. Parte apetitiva da alma, que corresponde ao seu baixo ventre e genitais. É o teu bucho, pepeca e bigolim. E repara que está tudo ligado a desejo, né? O estômago. Ou você está afim de botar coisas para dentro do seu corpo que te dão prazer, e aí o estômago é o primeiro que vai reagir a esse troço. Ou então você quer ter prazer no próprio toque do corpo, e em termos de prazer, tem uma zona chamada erógeno, onde tem uma concentração de terminações nervosas, onde você coloca ali como o ápice do local mais prazeroso, o local mais sensível ao prazer. Não é? Isso tudo é coisa do corpo, diz Platão. E tem uma parte intermediária, que corresponde ao seu peito, coração se preferir, que ele vai chamar de parte ativa da alma. Então, olha, se os dois estão sempre misturados, se o que te faz pensar, agir, mover, é sempre a mistura dos dois, não há nenhuma ação sua que seja 100% racional, sempre há um quê de corpóreo, ou emocional, ou afetivo. E também não há nenhuma emoção em você que venha sem razão, porque está tudo misturado. Está tudo misturado. Né? A cada parte dessas, ele deu um nome a uma disposição de agir, a um tipo de ação que merece nome próprio, só por ser consequente de uma causa específica. Assim, quando você age, né, dominado pela razão, você chama essa atitude de racional. E da atitude racional, claro,
Como corpo e alma todo mundo tem, então todo mundo tem razão, mas há quem use bem a razão e quem use mal a razão. Para cada parte dessa, para cada ação de parte dessa, tem a sua forma excelente de uso. Razão todo mundo tem, mas algumas pessoas usam a razão com excelência. Quer dizer, pensa bem. O nome que Platão dá à excelência do uso da razão, ou se você preferir, a virtude, a forma virtuosa da razão, lembrando um conceito do qual nós falamos aqui no nosso primeiro encontro, entendendo virtude como a excelência de uma disposição de agir. A excelência da razão ele chamará de sabedoria. Sabedoria. Todos são racionais, nem todos são sábios. A disposição de agir típica da parte intermediária, da parte ativa, ele deu o nome de impetuosidade. Impetuosidade. Então entenda que a impetuosidade como aquela ação que não é... Você não pensou bem. Não é 100% pensada. Mas que também não é 100% sentida, não é só desejo. É algo que te move com uma força dupla. Uma força dupla, porque aqui estão presentes as duas causas motrizes. Tá, o seu sentimento e a razão. Porque às vezes a gente está em conflito entre os dois, né? A sua razão diz uma coisa, o sentimento diz outra. A sua razão diz dieta, tá indo bem, projeto Gatinho Verão tá com tudo. Mas aí o seu desejo vê o quindim e fala, puta, quindim tá lindo, cara, tá brilhando o quindim. É aquele pudim, sabe, com a densidade perfeita. Não é aquele pudim que cismam de tacar farinha de trigo. É aquele só leite condensado e ovo mesmo. Airado do jeito que as normas da ABNT determinam. E aí você fica naquele conflito, naquela guerra civil, né? Repara que seja lá qual for a decisão que você vai tomar, comer ou não comer a sobremesa, vai ficar indo o eco da disputa. Você vai seguir o desejo, mas vai ficar a culpa. Você segue a razão, mas vai continuar o desejo. É diferente quando o desejo e a razão estão juntos. Aí você é mais forte no impulso, você é mais tranquilo. Eu quero, eu sei, eu vou. Essa é a parte ativa. Isso é impetuosidade. O impetuoso é aquele que faz sem dúvida. É aquele que faz sem freio. E é claro, assim como a parte racional tem a sua virtude, a sua forma excelente de acontecer, a impetuosidade também tem. E o nome que ele vai dar à excelência da impetuosidade é a coragem. Coragem. Então, o corajoso é isso. O corajoso é alguém que faz algo em que a emoção e o pensamento estão juntos, sem freio, vai e vai, e nem olha para trás. Isso é coragem. Não o que faz hesitando. Não tem hesitação na coragem. A parte ativa desconhece a hesitação. Se há hesitação é porque há conflito. Aqui não tem conflito. E tem a parte apetitiva da alma. A parte racional é cheia de conflito com as emoções. A parte apetitiva, o nome que ele dá a essa disposição de agir, ou causa, se você preferir, é desejo. Desejo. Desejo é muito legal, cara, porque desejo é uma atração, né? É uma força, uma busca por aquilo que lhe falta. Ninguém deseja o que tem. Você só deseja aquilo que não tem. Por aquilo que você tem, não nutre mais desejo. E Platão dirá que isso é a cara do corpo. Porque enquanto essa psique, essa alma pura, ela é imortal, sim, Platão acredita na imortalidade da alma. Há um belo diálogo sobre isso, que é o Fédon, ou da imortalidade da alma. É Sócrates tentando acalmar os amigos, os alunos. Aluno e amigo ali dava na mesma. Ele condenado à morte, já está com um copinho de cicuta na cabeceira. Está um monte de cara triste. E o Sócrates é tranquilaço, velho. E faz um discurso de consolação. Qual que é o discurso de consolação? Aqui morre meu corpo, mas tem vida depois. Não é legal? E mais,
Eu que passei a vida dizendo que só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei porque, apesar de ter uma alma racional, minha alma não está junto nesse... Está sozinha aqui. Ela está junto de um corpo cheio de desejo, cheio de emoção, que atravanca o pensamento. Mas agora que eu perco o corpo, serei só alma, finalmente eu vou saber alguma coisa. É até bom. E bebe a cicuta sem titubear. E pior, ele pede dose dupla. Tem duas formas. Eu ponho a dose simples, é o pingado de cicuta, né? Ou cicuta curta, em que você vai aguentar um pouquinho mais, né? Mas tem menos dor. Dura um pouco mais e tem menos dor. E tem outra, você morre mais rápido, bem mais rápido, agora a dor é maior. Dá tripla. Bota aí. Imagina o carcereiro, o fabricante de cicuta ali. Cabra macho, botando a parada. Esse aí é... Né? Então, a alma é imortal. E para ser imortal, a condição da imortalidade é não depender de nada. Claro, porque se a minha existência depende de alguma coisa, quando essa coisa falta, acabou a existência. Assim como o corpo, o nosso corpo, por ser mortal, é dependente de um monte de coisa. O que faz do corpo mortal é ser dependente. A gente depende de água, depende de comida, depende até de um carinho de vez em quando. É cheio de dependência. Então, o corpo tem falta como sua condição existencial. O corpo é pura falta. E, portanto, pura insaciabilidade. Porque não basta. Não adianta botar coisa para dentro. Nunca acaba. Desejo é assim. Desejo não acaba nunca. Você mal satisfaz um desejo, aparece outro. Mal satisfaz a porra de um desejo, aparece outro. Bom, já comentei que comprei um carro. Não queria ter comprado. Meu plano original era comprar usado. Eu falei, quer saber? Vai comprar a porra do novo. Está marcado de pegar hoje. Ontem à noite eu abro notícia para ver antes de dormir. Qual a notícia que eu vejo? A porra da caralha da fabricante da merda do carro lançou ontem, em São Paulo, a versão nova. Eu comprei 2024, 24. Ele lançou 2025. Qual é o problema? R$1.000 a mais, só. E mudou a cara, mudou a frente. Mas só isso já aumenta a desvalorização da porra do carro, que eu nem tirei da concessionária ainda. Entendeu? Né? Olha que coisa escrota. Né? É mais uma vez o mundo do destino. Né? Um monte de coisa que você não pode controlar. Né? Mas enfim. Eu mal comprei um troço. Satisfeito, porque comprei. Mas logo depois ele já ficou velho. E aí o desejo por ele já não é tão grande quanto o desejo na hora em que eu entrei na concessionária. Antes de dizer, tudo bem, eu vou comprar. Você entendeu? Porque agora eu já tenho. E agora que eu já tenho, apareceu no mundo coisa diferente. E a coisa diferente eu não tenho. E por eu não ter, eu desejo mais ela do que aquilo que eu tenho. Olha que bosta. Desejo é assim, não adianta. Você não vai satisfazer nunca. E ainda que eu consiga chegar lá, agora eu vou fazer o seguinte, deixa o carro aí, já que eu nem tirei, me dá esse outro que acabou de chegar, eu pago a diferença. Ainda que eu faça isso, dentro da mesma concessionária tem carro melhor. E só de olhar que tem um carro melhor, agora eu tenho esse, o novo, e não tenho o outro. E outros fabricantes têm carros melhores e sempre terá o melhor, e foda-se, e não tem jeito, não tem fim. Então é melhor se contentar com a porra que você tem mesmo. Porque esse jogo é eterno. Porque o corpo é pura incompletude. Porque isso é o desejo. O desejo é falta. Falta absolutamente insaciável. Toda saciedade é efêmera, é precária, dura pouco. É que nem o gozo. Não sei se você já reparou, mas no sexo o gozo não é o clímax, é o final. É o ponto alto e ao mesmo tempo daí para baixo, daí para frente é decadência. Daí para frente é sono. Daí para frente é acender o cigarro, foi bom para você também. É bater papo, porque não, né? Volta a estaca zero.
e tenta se energizar para ver se consegue mais uma. E aproveita que depois que chega aos 50, a coisa muda de figura. Nem Viagra dá conta depois. Né? Mas, enfim, já deu para entender qual é a do desejo, né? E é claro que o desejo também tem a sua forma virtuosa. Qual é a forma virtuosa do desejo? Temperança. Temperança. Temperar, que no caso é arrefecer, é diminuir a intensidade, é mudar, modular a intensidade do desejo. É porque Platão sabe que não dá para não desejar, entendeu? Para não desejar é só se você não tiver a parte apetitiva da alma. Né? Não tem como. É deixar de ser humano. É lesar teu corpo. Tem jeito. Tem jeito. Né? E como que eu arrefeço? Não há conflito aqui, porque tem as duas partes. O que arrefece o apetite é a razão, é o outro lado. Se tem um corpo dizendo quindim, é a razão que diz não, dieta. Entendeu? Isso é a virtude. Ou o uso virtuoso, ou a atitude virtuosa. Num ser desejante que somos todos nós. E Platão observa, as pessoas já nascem com uma certa economia dessa mistura corpo e alma, de tal maneira que algumas pessoas já nascem mais inclinadas a que no seu comportamento prevaleça atitudes racionais. Outros nascem mais inclinados a atitudes desejantes. Outros, por sua vez, nascem mais inclinados a que prevaleça no seu comportamento a impetuosidade. Sendo que todo mundo é capaz das três coisas. Em determinado momento da sua vida você é mais racional, em outros momentos você deixa o desejo rolar, e outras você é mais impetuoso. Todo mundo passa pelas três formas de desejo, são presentes o tempo todo. Agora, tem gente que mais frequentemente é impetuoso, mais frequentemente se deixa levar pelo desejo, mais frequentemente se deixa levar pela razão. E aí você cria três categorias políticas de gente. Aqueles mais guiados pelo desejo, cuja virtude é a temperança, deve caber a eles, na cidade ideal de Platão, na República, ou Politeia, que é o nome original, os trabalhos braçais. Cabe a eles o operariado. É trabalhador. Aqueles que são impetuosos, cabe a eles a função da guarda da cidade. São os soldados, os seguranças. O soldado não pode hesitar no campo de batalha. Não pode hesitar em seguir ordem. É o cara que nasceu para isso. E já aqueles que são mais dominados pela razão, nasceram para comandar os outros. Para dizer para os outros como viver a vida em conformidade com o bem. E, portanto, só eles são capazes de reger a vida mais próxima do bem comum. Por isso que ele vai dizer que o filósofo é que tem que governar. Porque o filósofo é não só o cara mais inclinado a agir com a razão, mas ele é o cara inclinado a agir com a razão e que ainda usa de forma virtuosa. Usa a razão melhor do que outros que também são inclinados a usar a razão como ele. E por isso ele deve governar. Ele sabe o que é melhor. Para aquele cara que é desejante, o cara que é desejante não sabe o que é melhor para ele. Porque toda hora ele quer uma coisa diferente. E se toda hora você quer uma coisa diferente, você está conspirando por aquilo que você não tem. E por aquilo que você tem, você nutre desprezo. E nutrindo desprezo pelo que você tem, você nunca cultiva a vida que tem. Está sempre meio que destruindo, corrompendo a vida que você tem. O desejo para ele é a causa da corrupção. Corrupção no sentido de desintegrar algo que está funcionando. Está tudo bem, está tudo tão bem que tem que mudar. Você está bem, velho? Vai mudar para quê? Eu não sei, falta alguma coisa. É claro, é você pelo desejo. Aí você pega um troço que estava funcionando bem, muda tudo e... É tipo educação no Brasil. O Brasil não tem um projeto de educação. Ele tem um projeto a cada ministro. É claro que a porra da educação não vai para frente. Toda hora você inventa. No meio dessa história, teve até ideia boa. Mas ideia boa nenhuma dá resultado da educação, porque na educação o resultado vem a longo prazo. Como a coisa dura pouco, nada que dura pouco gera resultado. Segurança é a mesma merda.
Toda hora vem a porra de um plano de segurança, uma política de segurança, né? Uma intervenção de segurança, toda a tua genialidade que num tiro só vai acabar com o negócio. E dura pouco, claro. É um problema enorme, é histórico, é estrutural. Como é que você muda um problema estrutural de uma hora para outra? Não muda. Grandes mudanças sociais dependem de muita gente engajada por muito tempo numa direção só. Esses fatores muita gente, muito tempo, nunca tem. Não tem na educação, não tem na segurança. Saúde chegou perto disso. Ainda assim, titubeia. Como eu criar no SUS, né? É um projeto. É uma lógica. E que ainda está de pé. Os outros não têm. Agora, a última proposta da segurança é criar mais uma polícia. É engraçado que há pouco tempo discutiu que parte do problema é ter polícia demais. Não é ter policial demais, é ter polícia demais, o que é diferente. Porque uma não conversa com a outra, e tem disputa, e tem briga, e não troca informação, é uma bosta. Se serve de consolo, os Estados Unidos tem mais polícia que a gente. Tem mais órgão com poder de polícia que a gente. A zona, muito pior lá. Né? Eu também tenho meu plano de segurança. Eu fortaleceria a guarda municipal. Eu daria uma elitizada na PM. Não tem as tropas de elite da PM? Eu prefiro uma PM que tudo seja tropa de elite, com menos gente, mas que funcionasse com uma força estadual de intervenção, quando as guardas municipais não dessem conta. E boa parte do varejo, atender violência doméstica, briga de vizinho, é guarda municipal. Até porque o município você tem mais condição de distribuir a sua própria força. Onde fica a briga do município é que o Estado distribua a força policial. Deixa o município comandar. Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública para suprir isso, né? Para dar voz para o município e tal. Bom, uma coisa é o Conselho dar pitaco, a outra é que quem decide continua sendo Estado. É o meu plano. É só meu também. Né? Polícia Civil, tinha que botar mais gente, né? Tá fraco. Para investigar de verdade, ter mais condição de investigação. Falta muito para a Polícia Civil. Mas em termos estruturais, deixaria do mesmo jeito. Mesma competência, tudo. Polícia Federal também. O principal está na violência cotidiana. É nessa que a gente está falhando. Porque falha na investigação. Porque falha na prevenção. Porque falha um monte de coisa. Porque a estrutura está ruim para isso. E aí tem sobrecarga de quem está na rua tentando dar conta. Não vai dar conta nunca. Vai estressar o policial. Não vai resolver o problema. Não é? Mas, enfim. Cada um com o seu, né? Cada um com o seu. O fato é que, repara como fica a ética. Ela tem para Platão um norte, que é a sabedoria. Que é um agir em conformidade com o bem comum, que nem para Gorgias. A boa moral é que tem gente virtuosa. Como é que você se torna virtuoso? Primeiro no exercício individual como indivíduo. Exercitar a virtude. Como que você exercita a virtude? Como é que você, que já nasceu com a capacidade de impetuosidade, se torna corajoso? Como é que você aprende a andar de bicicleta? Não adianta eu dar aula para você sobre como andar de bicicleta. Mostrar gráfico, vídeo de gente andando de bicicleta, narrar o que é pedalar uma bicicleta. Isso não vai fazer de você alguém capaz de andar na porra da bicicleta. Como é que você aprende? É sentando na merda da bicicleta, começa com rodinha, depois tira a rodinha e vai embora. Vai cair. Mas tem hora que você vai deixar de cair. É assim, não é? A virtude é a mesma coisa. Como é que você aprende a ser corajoso? Sendo. Enfrenta o medo. Vai fazer coisa medonha. Com o tempo, você vai atiçando a coragem. É assim. Você já sabe nadar, já nasceu, né? Nasceu com a capacidade de nadar bem, aprendeu a nadar. Como é que se torna nadador olímpico? Nadando todo dia. Nada, 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 nada. Ou seja, é o hábito. É o hábito que faz a virtude. A razão é a mesma coisa. Como é que eu consigo pensar melhor? É o hábito. Vai estudar, cara. É o hábito. Vai ler. Ler o quê? Coisa difícil. Vai ler coisa difícil. Vai tentar entender coisa difícil. Não entendi. Não desiste. Lê de novo. É assim. É assim que se exercita. Como é que exercita a temperança? Negando o desejo para você mesmo. Eu quero muito. Posso comprar, mas não vou. Eu cismei que eu não compro sem pensar 2 semanas primeiro. E pronto. Eu faço isso com meu filho.
Eu cozinho o pedido dele. Já teve um troço que eu fiz ele esperar 6 meses. Foram 6 meses ele falando o negócio. Não. Agora não. Não está na hora. Tá, você pode ter. Você vai ganhar, mas não agora. Que é para ele lidar com o desejo. Como é que você aprende a lidar com o desejo? É lidando. Se é o menor desejo que aparece, você satisfaz, a pessoa não lida com o desejo, não lida com a frustração. E algumas coisas, eu já digo de cara, que não vai ter nunca. Não vai. Acabou. Sabe esses carrinhos de criança? Eles cismam com que é um fusquinha. Aguenta um adulto, inclusive. Como ele mexe, tem 8 anos, mas ele mexe na internet. Faz pesquisa. Ele achou o carro, achou a fábrica, achou o vendedor, achou o preço. Cara, é 8 mil reais. Cara, 8 mil eu compro um Fusca de verdade. É 8 mil. Pai, eu quero muito. Eu falei, vai continuar querendo. Você não vai ter. Aí ele usa o argumento do tipo, mas meu avô teve um Fusca. Tudo bem, então o dele era de verdade. Vou fazer o seguinte, quando você fizer 18 anos, eu te dou um Fusca. Tá bom assim? Aguenta até os 18, são só 10 anos. Ele está há 3 meses falando o raio do presente. Agora escreveu cartinha para Papai Noel pedindo Fusca. Eu já dei a resposta do Papai Noel. Não. Papai Noel não é assim que funciona. Não vai ter. Nem com Papai Noel. Vai ter que engolir isso. Porque no resto da vida você vai ter que engolir coisa muito pior. Vai ter frustração. É melhor aprender agora, que está fácil de aprender. Não é não? É assim que você educa, dirá Platão. É assim que transforma as pessoas em pessoas virtuosas. E é pela virtude que você se torna capaz de deliberar bem sobre a própria vida. De não depender do filósofo sábio fazendo lei para governar você. Porque a moral é a autonomia, a autonomos. É você deliberando sobre a própria vida, não é isso? Então eu preciso confiar na tua razão, na tua deliberação moral como deliberação racional e livre. Você tem que ser digno dela, mas para ser digno dela não pode deixar a sua parte apetitiva do corpo te levar. Não pode deixar as emoções te levar. Não pode se deixar ser governado pelo desejo e nem pela impetuosidade, que nela ainda há sentimento demais presente. Então você tem um desenvolvimento de toda uma moral que é anti-desejo, que é anti-sentimento e que é anti-corpo, na medida em que todo desejo e sentimento vem do corpo nessa perspectiva, em que ela é 100% racional. É por isso que boa parte do que a gente diz que é bom, curiosamente também é imoral, ilegal ou engorda. Aí você tem aquela imagem do monge medieval, que está lá no mosteiro, e vê a freira de belos dotes físicos. Ele que fez voto de castidade, não podia desejar mulher nenhuma. Pior ainda, desejar uma freira, porque ela também fez um voto, como um casamento, ela casou com Jesus. Meu amigo, é querer ficar com a mulher do chefe. O que ele faz, esse monge? Se tranca na cela, que é o nome que se dá no mosteiro ao quarto do monge, pega um chicotinho, chamado tripalium, dizem que é daí que vem a origem da palavra trabalho, e começa a se flagelar. Ou então ele faz jejum. Ou então ele faz um monte de coisa que enfraquece o corpo. Por que ele enfraquece o corpo? Se nós somos uma guerra civil entre o desejo que vem do corpo e a razão que vem do espírito, se eu enfraqueço o corpo, eu enfraqueço a origem da força, no caso do monge, do pecado, ou do comportamento imoral, do comportamento que é ruim, do comportamento que é o mal. E aí prevalece a minha razão, porque ela não depende do corpo. E assim esse desejo vai embora, porque eu enfraqueci o corpo, porque eu fiz jejum, porque eu parei de comer. E assim esse desejo não vai vencer no meu comportamento. Eu não vou dar uma cantada na freirinha. Vou deixar passar. Não é assim que a gente lida com moral até hoje? Até hoje. Como se fosse anticorpo. Né? Mas só para você saber, né? Há quem pensa diferente. E que dê aos afetos um sentimento, um papel muito diferente na moral.
Mas o de Platão é esse, tem um peso muito grande, porque ele orienta um certo senso moral sobre a moral, até hoje. De que a pessoa moralmente boa é aquela que não tem sentimento. Olha o juiz, a magistratura. Não existe só uma ética da magistratura, existe uma estética da magistratura, já reparou? Uma estética que não tem a ver só com prédio brega. Tentando imitar prédio grego, com coluna, isso é brega até o talo. Mas na figura do juiz mesmo. Sabe aquela coisa do juiz de ser uma pessoa contida? Até coisa da toga, sabe que desaparecem singularidades do corpo e fica todo mundo meio igual de toga? Aquela fantasia de urubu que você coloca. Se for pegar o modelo inglês, você ainda taca peruca e pó na cara, então. Parece nem gente, parece uma alma. Imagina aquela figura do juiz. Boa tarde, por gentileza. Se mostra toda hora contido. Mostra que não tem emoção nenhuma naquela merda. Agora pensa no contrário. Porra, já falei! Senta aí, caralho! Tô mandando eu que já é o que manda aqui! Repare que você não leva tão a sério esse juiz como alguém capaz de fazer justiça. Aquele cara que parece mais contido não parece para você mais capaz de fazer justiça? Esteticamente mais capaz de fazer justiça? Tem cara de sábio, ele é ponderado, bom juiz. A coisa é de ser ponderado. A gente está até chamando de ponderação de princípio, né? Uma grande arte. Como é que alguém destemperado, ou seja, levado pelo desejo, vou condenar porque não fui com a cara desse filho da puta. Tem cara de bandido, tem cara de sacana, eu vou foder com ele. Como é que isso pode ser bom juiz, velho? Então, repara, ainda hoje é muito forte esse pensamento. Ainda hoje. Então, isso é para você entender a lógica dele. De onde ele vem, quais são os pressupostos dele. Uma desconexão com a natureza, em primeiro lugar. A ideia de você como um ser em guerra civil, em que o seu comportamento não é unívoco, você tem causas conflitantes de agir, e que nesse conflito há dois grandes antagonistas, razão e as emoções, e que a razão é que deve vencer. E que a moral, a ética, portanto, o norte do comportamento moral, coincide com a razão. Beleza? Tranquilos? Tranquilos? Ficamos por aqui hoje. Continuamos na semana que vem, ainda falando de gregos, mas alguns textinhos de Platão, dessa vez ele entra no direito mesmo, como que esse caboclo, esse carinha que, esse ser esquisito que a gente é, ele vai entrar na questão da justiça, do direito, da lei. O que eu faço com a lei agora? Né? O que eu faço com um sujeito virtuoso numa cidade que não necessariamente é virtuosa? Beleza? É isso aí. Boa semana!